Olha só, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse nesta terça-feira que não há previsão de avanço para o projeto de lei que anistia os envolvidos em atos golpistas e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL, partido de Bolsonaro, tem o desejo de definir nesta semana quem será o relator do texto, mas Mota declarou que não há essa previsão. Uma reunião de líderes feitas mais cedo nesta terça-feira definiu que a Câmara irá votar nesta semana apenas iniciativas de consenso. Apesar disso, a oposição tenta fazer com que a anistia ganhe impulso a partir da semana que vem, quando o julgamento da trama golpista, do qual Bolsonaro é alvo, já deverá ter sido concluído. Perguntado se a anistia pode ganhar força na semana que vem, Mota não respondeu. E agora eu quero saber a opinião, dos nossos comentaristas. De fato, pode ganhar força na semana que vem, professor? Então, o que nós imaginamos, Jaque? Quando se fala da anistia, eu já não gosto da ideia da anistia, porque a anistia pressupõe que você, primeiro, tem que reconhecer que esse fato, que não é verídico, ele teria sido supostamente verdadeiro. E segundo, a anistia ampla, irrestrita, ela acabaria protegendo o próprio Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, em várias das suas decisões das mais absurdas e arbitrárias. Então, eu acredito que não é um bom caminho. Eu imagino, Jaque, que tudo que está sendo feito para proteger uma coligação de corruptos que hoje se aliançam contra um sistema que os perseguiu. O Jair Bolsonaro fez um enfrentamento ferrenho à corrupção e agora é vingança do sistema. Nós precisamos lembrar que várias camadas de segurança foram furadas nisso aí. Vamos começar pelo Lula, que mandou prender manifestantes que não tinham que ser presos, até porque quem mais manifesta no Brasil é a esquerda, né? Inclusive fazendo coisas gravíssimas, lá na esplanada dos ministérios em 2016, invadiram o próprio Congresso, Ministério da Fazenda. Nunca aconteceu nada com esse pessoal, né? O próprio comandante do Exército, aqui não vou falar da tropa Exército, mas do comando, o alto comando, ele erra por cumprir ordem constitucional. Forças de segurança cumprindo ordens ilegais constitucionais se transformam em capitães do mato. A perfídia do dia 9 de dizer saiam em paz, saiam em segurança, enquanto eles estavam sendo levados para o calabouço lá e presos, né? E muitos deles presos até hoje, mulheres presas por usar batom em estátua. E fura o Senado, e fura a Câmara dos Deputados também, porque deviam ser o órgão responsável, são, né, um órgão bicameral, deveriam fazer o papel de filtrar, de corrigir isso aí, e não fazem. E aí o que nós percebemos, Jaque? Que tudo isso vai culminar numa condenação de tudo que nós já sabíamos. Só para não deixar passar batido, quando nós falamos desse julgamento e falamos da anistia, parece que a Câmara e o Senado fazem conta, fingem demência com relação àquilo que foi denunciado por Eduardo Tagliaferro. As provas em terabytes mostravam que tudo aquilo que estava sendo feito pela STF, a mão de Alexandre de Moraes, não passava pela PGR, está lá. Basta você que está em casa, entre aí na TV Senado, coloque lá e assista com paciência, algumas horas, tudo aquilo que foi exposto na Comissão de Segurança do Senado. E, finalizando, quando a gente fala de princípio da isonomia, a Dilma, gente, e o grampo de Dilma e Lula, o que é o grampo de Dilma e Lula perto do que Fish Expedition, do presidente Bolsonaro, dos ministros de Bolsonaro, dos generais do Bolsonaro, vira coisa de menino. Então, quer dizer, se pau que dá em Chico, dá em Francisco, como é que o pessoal que faz 500 vezes mais vai falar da ação de Sérgio Moro, né? O próprio G. Dias estava lá, está gravado, basta a gente buscar nas redes. E nós podemos aproveitar, já que depois aprofundar um pouco mais sobre isso, mas só para concluir, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, ser vedado do anonimato. Manifestar, gente, não é crime no Brasil, pelo menos enquanto ainda não. Tá certo, obrigada. Professor Jefferson, esse tema, anistia, na sua opinião, quais serão os próximos capítulos? Rapidinho para a gente, por favor. Então, livre manifestar, deixa você não tenta golpe de Estado nem destruir tudo, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu acho que a anistia não deve nem passar, eu acho que é um tema
que estão fazendo pressão, estão fazendo, inclusive, invadiram a mesa do Congresso, tudo mais, coisa que isso não deveria acontecer, essas pessoas deveriam ser punidas por isso, para que isso não possa acontecer de novo. A anistia não deve passar. E daí o Tagliaferro é engraçado, né? O cara está sendo acusado por roubar a herança de pessoas e tudo mais, mas esse é o ídolo da extrema-direita, né? Porque ele trouxe conversas vazadas que não deveriam ter sido vazadas porque era de um processo interno. Mas os ídolos da direita têm um negócio, né? O Bolsonaro enfrentou o sistema, o cara foi 28 anos deputado com dois projetos de lei aprovados e o cara está enfrentando o sistema. Ele é o próprio sistema, eles mesmos falaram, eu sou o centrão. Então, assim, uma loucura que esse país acontece. Tipo, se a anistia passar, o que vai acontecer? A gente vai mostrar o seguinte, que você pode fazer o que você quiser, que depois a gente vai te anistiar de novo. Então, 2026, independente de quem ganhar as eleições, vocês podem quebrar tudo, fechar a rodovia, pedir golpe militar, que vai ser todo mundo anistiado de novo. 2030, você pode fazer isso de novo. Ano que vem, o governador, se ganhar o governador que você não quer, você pode ali quebrar o Palácio das Esmeraldas, quebrar a Assembleia Legislativa, botar fogo em tudo, botar fogo no TJ, que não vai acontecer nada, você vai ser anistiado. É desse jeito que funciona. Essas pessoas estavam mostrando um monte de imagem ali, eu vi um monte de velhinha, homem tacando pedra, um monte de gente quebrando tudo, mas só são velhinhas com bíblias, né? O prejuízo foi de mais de 20 milhões e só são velhinhas com bíblia. Então, assim, a anistia vai ser passar o pano na cabeça e falar, pode fazer de novo. Faz de novo. Está insatisfeito com o resultado eleitoral? Não se organiza para ganhar a eleição no próximo ano. Vai lá e quebra tudo, destrói tudo. É isso que está pensando. E daí a gente observa até algumas coisas aqui, né? O Ronaldo Caiado, que eu elogiei a ação dele no dia 8 de janeiro, de ele ter pegado a polícia, ter pedido para fechar as fronteiras, pegarem as pessoas que estavam cometendo os crimes e levarem ao judiciário. Ter exonerado os servidores comissionados que estavam lá no quebra-quebra, ter aberto processo administrativo para quem era concursado que estava no quebra-quebra, mas agora é tanta sabugice para estar vocês sabem onde eu vou falar que ele estaria do Bolsonaro, que ele está falando que vai dar anistia no primeiro dia de governo. Então, assim, isso não vai adiantar, os bolsonaristas não vai adiantar. Durante a pandemia, falou sobre a vacinação, o Alex falou, durante a vacinação, ele foi excelente enquanto governador, assumiu o papel, falou pro pessoal, gente, vamos tentar fazer isso, trouxe as vacinas e tudo mais. Mas agora, uma sabugice pro Bolsonaro. Então, assim, ele tá passando a mão na cabeça de bandido. Ele fala, no meu estado, bandido não se cria. Mas ele tá passando a mão na cabeça de bandido. Obrigada, professor.